O que o mundo temia, infelizmente aconteceu. Tropas russas invadiram a Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, horário de Brasília. Autoridades ucranianas afirmam que já foram mais de 200 ataques. A decisão de Vladimir Putin ameaça o processo de paz no leste da Ucrânia, onde o conflito entre forças do governo e separatistas apoiados por Moscou já matou mais de 15 mil pessoas. Para entender o conflito e quais as consequências para o Brasil, convidamos Bruno Marconi, doutor em História e professor da Universidade do Vale do Paraíba. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Acho que para a gente começar, qual a origem desse conflito? Olá, boa tarde a todos. Rafael, a origem desse conflito remonta, toda vez que a gente fala de origem na história, a gente pode ir voltando num passado e encontrar pontos muito distantes ou muito atuais, né? Nós podemos identificar vários pontos na história no qual podem nos ajudar a explicar esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Por exemplo, durante a Idade Média, a partir do século XI, o que nós consideramos a origem do povo russo se deu no Principado de Kiev, que tinha a capital em Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje em dia, né? Ou seja, a gente pode identificar uma relação entre esses povos eslavos do leste da Europa que remonta desde o século XI e XII, pelo menos, né? Mas esse conflito especificamente entre Rússia e Ucrânia, nós podemos identificar alguma origem disso a partir do século XX, né? Principalmente com o processo de constituição do Império Russo, que tinha um interesse que nós chamamos de pan-eslavismo, de aumentar a sua esfera de influência para o leste europeu, para os povos eslavos, né? E que esse processo, de alguma maneira, continua de forma mais negociada ou não com a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista de 1917, e que se estabelece uma relação com a Ucrânia que, em cada período, tem algumas diferenças, né? Por exemplo, houve um processo durante o governo do Stalin de russificação desses países, né? De levar pessoas da cultura russa para algumas fronteiras, né? Até por um momento de esforço de guerra, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Só que essas pessoas lá se estabeleceram, né? E isso é determinante para a formação da Ucrânia culturalmente, no que a gente vai dizer, né? Durante o período de fragmentação e dissolução da União Soviética, né, no final da década de 80 e a partir de 1990 a 1991, a Ucrânia se torna um país independente, só que um país dividido culturalmente, né? O leste da Ucrânia ficou com uma cultura muito russificada, é a parte da fronteira com a Rússia, né, em que mais de 90% da população fala russo, por exemplo, se identifica mais com Moscou do que com Kiev, enquanto o oeste da Ucrânia é mais ucraniano, né? Se a gente for identificar o processo de independência da Ucrânia, tem muito essa disputa interna política sobre qual esfera de influência a Ucrânia vai ficar em relação à Europa Ocidental e os Estados Unidos, na figura da OTAN e da União Europeia, ou na esfera da Rússia. Nesse sentido, nós podemos também avaliar como a Rússia foi predominante, inclusive com a eleição de presidentes, alinhados com a política russa, né, pós-União Soviética, né, pós-fim da União Soviética. E o Putin é uma figura bastante importante nesse processo, porque ele tem um interesse de manter essa zona de influência para o leste europeu, né? Isso estoura, né, um momento de tensão estoura, a partir principalmente de uma revolução que aconteceu em 2014, na Ucrânia, em que o presidente, que era alinhado à Rússia, ele é deposto, né? Ele é deposto, né? E esse movimento de rua foi um movimento bastante controverso,
né, com um discurso muito nacionalista, inclusive com participação de alguns movimentos até de inspiração fascista mesmo na Ucrânia, mas que depois esse presidente de alinhamento com a Rússia para tentar incluir a Ucrânia no eixo da União Europeia, né? Então existe um interesse tanto da OTAN quanto da União Europeia de atrair a Ucrânia para a sua esfera de influência e a Rússia de mantê-la ali também. Então, atualmente, nesse momento, o interesse da Rússia no território ucraniano é de tomar mesmo esse território para ela. Não é o discurso que o Putin fala, tá? Ele diz sim que essa parte da Ucrânia, principalmente o leste, né, ela é majoritariamente de cultura russa. Ele fala que são nossos irmãos, eles não são, apesar de estarem do outro lado da fronteira, eles são parte da Rússia, né? E são esses dois que está na tela, se vocês verem os nomes, de Donetsk e Luhansk, que são esses dois territórios que têm um interesse né, que a Rússia defende a separação em relação à Ucrânia, né? E esse processo é bastante conflituoso e difícil de ser identificado, porque existe uma intervenção russa, inclusive em 2014, Putin foi acusado de enviar tropas não identificadas para essa região, né, como forma de apoiar esses movimentos separatistas, e também foi considerado que uma península que existe ao sul da Ucrânia, que foi doada para a República Soviética da Ucrânia na época do Nikita Khrushchev, que é a Crimeia, foi anexada pela Rússia. Ela não é reconhecida como parte da Rússia por muitos países, mas a Rússia considera que aquilo ali já é parte da Rússia. E existe um interesse bem claro aí, que os especialistas apresentam bastante, que é a questão energética, né? A questão energética. A Rússia é a grande produtora de petróleo e gás natural que exporta esses produtos para a Europa Ocidental, né? E a gente tem que lembrar que nós estamos no inverno lá na Europa Ocidental, muito frio, né? E o gás natural é quem aquece a casa dos alemães, dos ingleses, dos franceses, dos italianos. E por dentro da Ucrânia passa um gasoduto muito importante de gás natural, que sai da Rússia e vai para a Europa Ocidental. Óbvio que a gente pode ver do ponto de vista da geopolítica, como eu falei, esses interesses das zonas de influência, mas também não podemos deixar de lado esses interesses econômicos, né? Isso é energia não só para a casa dos moradores da Europa, como também para as indústrias, né? Para a economia europeia, né? E existe uma mudança de chave, porque eu falei de 2014, são quase 10 anos atrás. São 8. E o que aconteceu nesse meio tempo? A Rússia estreitou laços com a China, né? E construiu uma série de gasodutos e de infraestrutura em direção à China, de modo a garantir que, se houver sanções na guerra, claro, a Rússia vai perder muito da sua exportação, dos seus principais produtos, mas ela tem uma válvula de escape que é exportar para a China, né, para o outro lado da Ásia. Então, o que mudou de 8 anos para cá foi esse estreitamento de laços entre a Rússia e a China. Professor, uma questão que muita gente está querendo saber, estão preocupadas existe o risco de ocorrer uma terceira guerra mundial? Eu acho que, assim, é óbvio que a gente não é futurólogo, né? A gente pode sempre quebrar a cara, mas eu acho que é muito baixo, é quase ínfimo o risco de acontecer uma terceira guerra mundial, porque é um conflito bastante localizado, né? E imagino, pelo que a gente observa pelas movimentações, que países como Alemanha, França, Inglaterra, até o próprio Estados Unidos está sendo bastante devagar nas suas respostas aos movimentos do Putin, eles têm uma certa hesitação de participar desse conflito. Não é do seu interesse que a população alemã, a população francesa, tenha cortado o acesso ao gás natural, né? E à indústria, né, desses lugares. Então, provavelmente a Alemanha haverão muitas
notas de repúdio, muitos discursos, muitas acusaçõões, né? Vai ter esse mise-en-scène, mas levar tropas para guerrear, talvez até exportem armas para a Ucrânia se defender, mas levar tropas para guerrear, eu acho que é pouco provável, o que coloca a hipótese de uma terceira guerra mundial de fora. Ai, que bom, pelo menos já deixa a gente mais tranquilo, mas Sim. de certa forma o Brasil ele pode ser afetado por esse conflito? Pode ser afetado não do ponto de vista militar, imagino, mas do ponto de vista de distribuição de certos produtos, né? Já foi notícia que o barril de petróleo já está aumentando vertiginosamente, né? Verticalmente para cima, tá aceleradamente também, e que isso afeta as nossas importações, né? Aumenta o preço, já que o Brasil agora com a política de preço da Petrobras está acompanhando o valor internacional, né, do petróleo. Aqui dentro do Brasil o petróleo mais caro, combustível mais caro, não leva só a bomba, né, no seu carro que você vai estacionar no posto ficar a gasolina mais cara, também o diesel, e com isso todo o nosso sistema de transporte de mercadorias. E com o diesel mais caro, é óbvio que isso repassa para quem? A conta no final, para o consumidor. Então nós que já estamos passando por um período aí de aumento de preço de alimentos, por exemplo, é possível que isso afete o Brasil nesse sentido, na questão energética, na questão dos combustíveis. Uhum. E qual a importância do governo brasileiro se manifestar contra o conflito? É interessante ser levantado esse ponto, porque o governo brasileiro falou, na figura do nosso presidente Jair Bolsonaro, falou que é solidário à Rússia, né? Ele falou essas palavras. Não sei no momento de gafe, no momento de impulsividade, porque a tradição brasileira, inclusive constitucionalmente, é uma tradição que não é da guerra, é uma tradição diplomática mesmo, né? De tentar incentivar na ONU, incentivar internacionalmente a resolução pacífica dos conflitos e não militar. E isso é importante, o Brasil é uma figura importante, tem um mandato no Conselho de Segurança da ONU, no momento, de 2 anos, né? E é uma figura de destaque no mundo, apesar de uma certa dificuldade nos últimos anos de diálogo com certas regiões, com certos países, por causa do perfil que as nossas relações internacionais, nossos chanceleres têm tido, né? Mas que existe ali uma posição de proeminência. Tanto tem que foi perguntado, né, para uma representante dos Estados Unidos, né, sobre o Brasil, que o Brasil declarou solidariedade à Rússia e que foi falado que se a comunidade global está contra a invasão da Ucrânia. Se o Brasil declara solidariedade à Rússia, ele está indo na contramão da comunidade global, né? Então, a gente espera que as diretrizes gerais, tradicionais que o Brasil segue na diplomacia internacional tomem um rumo agora de defender a paz e de ir contra essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Apesar de todos esses fatores que você citou, as sanções financeiras, elas são eficientes, pela sua visão, para frear esse conflito? Difícil dizer, né? É exatamente aquela questão da China que eu falei, né? 8 anos atrás, talvez fosse. E talvez por isso que o Putin não deu a cartada final, né? Ele não foi a fundo na invasão da Ucrânia, como está fazendo agora, de bombardear a capital, né? De ter avanço de tropas, né? Mas agora a Rússia ela tem um plano B, né? Que é a China, né? Inclusive esse acordo entre Rússia e China foi delimitado com um documento produzido pelos 2 países no começo de fevereiro, dia 4 de fevereiro. Eles lançaram um documento falando sobre a importância do mundo multipolar, que não seja só a Europa Ocidental e os Estados Unidos que dominassem a política internacional, ou seja, né, falando que tem que respeitar a democracia, mas a democracia não é um monopólio da Europa Ocidental, que existem várias democracias no mundo diferentes,
né? É um documento interessante para se analisar e se debater, né? De que até que ponto existe ali esse discurso democrático por trás de uma empreitada militarista, né? E expansionista da Rússia. Uhum. Então, Sim. a Rússia vem se preparando há anos, né? Sim. E quanto tempo, mais ou menos, que demora para as sanções provocarem um efeito? É difícil dizer também, porque depende das sanções. E eu não sei se há interesse por parte da Europa Ocidental, por exemplo, e dos Estados Unidos, de criar sanções muito pesadas sobre a Rússia devido à potência deles, né? A Rússia, afinal, não é só uma potência econômica, é uma potência militar, é uma potência nuclear, né? Foi o segundo país do mundo a desenvolver uma bomba atômica, né? Então, é difícil dizer se existirão sanções pesadas. Já se fala em sanções, não se falam quais, né? Mas será que a Europa quer pagar para ver não ter acesso ao gás natural russo? Essa é a grande questão, que tudo indica. Claro que a gente está nem um dia de conflito, então tem muito debate, muita conversa para ser feita, né? Muita diplomacia ainda para ser realizada, né? Mas não, até agora, pelo menos, não parece ter acontecido nenhum movimento para que as sanções sejam aplicadas. Existem uma série de incertezas, né, que a gente acaba não podendo necessariamente confirmar. Exato. Mas como você mesmo falou sobre a Rússia ser uma potência nuclear hoje em dia, existe algum risco de um ataque nuclear? Olha, só tivemos 2 ataques nucleares na história do mundo, né, seguidos, né, Hiroshima e Nagasaki, porque os Estados Unidos era a única potência nuclear. A partir do momento que a União Soviética, na época, desenvolveu a sua própria bomba atômica, não houve mais nenhum ataque atômico no mundo inteiro. Uhum. Não interessa a ninguém, porque se sabe quais são as consequências, né, de um ataque nuclear. Então, é bem pouco, assim, novamente, não dá para falar que há 0%, né? Uhum. Mas mesmo os mais pessimistas não diriam que teria chance de uma guerra nuclear acontecer num futuro próximo e médio prazo. Sim. Bom, o que resta a gente é aguardar mais atualizações, né, com relação ao conflito. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite e vir aqui no Miscelânea. Eu que agradeço. Muito obrigado, professor, por ajudar também a disseminar informações nesse momento que a população está cheia de incertezas, né? E o Miscelânea fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou na edição de hoje. Você pode acessar esse e outros conteúdos no nosso canal do YouTube. E também não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, @TVUnivap. Até a próxima. Tchau.